Iba chegando a HCO mais uma vez, mais uma terça compartilhando amor, compartilhando consciência, presença e muita celebração. Boa noite, Sufia Biro. Boa noite. Boa noite, Didi, Amina. A Coisa de gente fica nome, brincando, viu? brincando com os nomes. É. É, esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Às vezes demora um pouquinho para a Sim, gente dar as sim. boas-vindas para a nossa sanguinha. Sanguinha chegando na área. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou conectada aqui também. Se já chegou para mim, já chegou para ti aí? Já chegou para mim, estou vendo aqui Tá. também. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Dadate. Onde você está, Dadate, agora? Linda, em que lugar do planeta você está, minha linda? Escreve pra gente, tá vendo a gente de onde? É, rodinha no pé. Rodinha no pé, que linda. Eu vou fazendo o compartilhamento aqui. Tá? Enquanto isso, a gente vai esperando as Semana pessoas entrar. passada, Oi? a IOF cortou a página Oxo Sem Fronteiras. Vamos ver se já restabeleceu. Eu acho que já voltou, mas de qualquer forma, essas coisas acontecem, né? Mas que bom que tudo voltou. Ah, voltou. Pronto. O Oxo Sem Fronteiras Ah, está no ar novamente, né? as coisas Porque, de direito autoral no YouTube. Teve uma entrevista que a gente transmitiu do lembra, Git, que foi confundida a voz dele com um ator americano né? e a inteligência artificial derrubou a gente. Levou uma semana para a gente conseguir colocar no ar de novo. Foi, Mas vamos foi. lá. Boa noite, Kilma, nossa fada madrinha. Bem-vinda. Querida. Ai, todo mundo chegando aqui. É tão gostoso isso, gente. Aí, ó. Vazou um pouquinho o som, mas foi. Achei que era Vou, eu aqui. Tava vou, vazando. vou Eu colar vou, a chave Pix aqui. tá, vai colando aí. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados. Primeiro, os nossos agradecimentos. Nossa equipe de apoio, valorosa equipe de apoio, que está com a gente desde o início nesse projeto. O pessoal pega junto, muito legal, muito, muito carinhoso o apoio que a gente tem de dentro de casa, né? Com a Parita e com o Miguel. E dá uma Tá linda. trabalheira, gente, principalmente com as entrevistas em inglês, não pensa. Também a Catarina, então nossos agradecimentos a Miguel Fine, Parita, Marisa Rottenberg, Catarina Lira de Lira Medeiros. de Medeiros. Lira de Medeiros, que é a nossa tradutora oficial. É, Também agradecemos a Gisele Catarino, que nos cedeu a arte do cartaz de divulgação, são tem fotografias. A Catarino, e eu sou, tenho Catarina no nome também. Isso. O perfil da Gisele Catarino, nossa fotógrafa, arroba g.aroundtheworld, Wow. para trava-língua. Around the world. Isso, olha no Instagram que é bem bacana. Trabalho fotográfico da Gisele Catarino. Nossos agradecimentos também à nossa querida Sanguinha, que está sempre com a gente, compartilhando, fazendo a sua expressão nos comentários ali também, fazendo os seus comentários, trocando boa noites e amores e corações com a gente. Sanguinha Isso. querida, a gente adora ter vocês conosco sempre. Nossos agradecimentos às páginas, né, que a gente compartilha. Oxo Sem Poxa, Sem Fronteiras, Fronteiras, que bom que voltou. E Neo Gabriel Sananda, Sanando, né, pessoal?
E a Nelsânia, essa nova realidade do Felipe Siqueira também, Francisco pessoal. Siqueira. Felipe, Francisco. Eu estava falando com o Felipe agora há pouco, por Tá. Já que a gente está isso. rindo, vamos dar um recado sério agora, né? Você vai dar um Bem recado sério. sério, importantíssimo. Não somos nenhum centro oficial do Osho. Somos apenas bons amigos, amigos de vida que se encontram para compartilhar histórias, histórias com Osho. Melhor que Netflix. Saiba você. E todas as outras plataformas. Então, a gente está risonho e inspirado falando nisso. Eu acho que Isso. damos os recados já. Ah, só mais um recado importante. Esse trabalho vive de contribuições. A gente consegue realizar todo o custo com doações. Então, quem puder ajudar, qualquer quantia, é muito bem-vinda. A Mina Dívia coloca nos comentários fixos nossa chave Pix para apoio. Então, todos muito bem-vindos e nossos agradecimentos a quem já participa Sim. dessa jornada com a gente. Muito obrigado. Qualquer quantia é super bem-vinda. Ajuda bastante. Vamos lá chamar nosso querido? Vamos lá. Chega Hoje, mais hoje, já. vem pra cá. Ei! Boa noite. Noite, querido. Boa Ah, que noite. coisa boa. Bem-vindo. Estou curiosa aqui para saber essa história. A gente, a gente nunca, né, a gente evita deixar, às vezes, a pessoa falar quando encontra antes com a gente, porque a gente gosta da surpresa no momento da história, né? Então, eu estou aqui me Sim. segurando para perguntar para você. Sim, tem isso. A gente bate um papo antes, né? E É. não, a pessoa começa a falar e te dá, não, não. Não, não, É não. para contar na hora, espontâneo. Em primeiro É, lugar, nossas boas-vindas. Muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Quanto tempo, né? A gente não se encontrava. Então, como é delícia. que... É é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com vocês. E tanto tempo que o trabalho de vocês estão desenvolvendo, é a coisa mais linda nessa divulgação, esse resgate tão bonito. E como é impossível falar do tempo da vida de um mestre iluminado, né? É impossível, né? Hum, São milhões e milhões de facetas, né? É de um grande diamante. Indizíveis, indizíveis, né? E Indizíveis. vocês estão trabalhando em cima de uma faceta tão bonita, um resgate de todas essas sementezinhas que o nosso mestre espalhou por aí, né? hum. Sim. E Exato. plantou nos A gente, corações. a gente sempre brinca que é um grande quadro e cada um vem e dá uma pincelada. Nossa, é Então, demais, é Hum. demais. está ficando bem grande esse quadro. Tá bonito. Tá, é quase do tamanho dos quadros do Aguilar, né? Do Vigan. Então, Os quadros imensos. enorme, É. enorme. Sim, é. Mas Lindo. comece, vamos lá. Vamos lá. A frase que eu mais gosto de perguntar é: como É. é que foi que Osho entrou na tua vida? O que que aconteceu depois? O Osho ele entrou na minha vida por dentro, não foi por fora, né? Uhum, Até que eu nunca tive contato com o Osho presencial. uhum, uhum, Permaneceu por dentro, na verdade, né? Aconteceu com uma experiência que eu tive aos 21 anos de idade. olha, hum, Eu levei um bom tempo da minha vida tentando buscar uma representação para essa experiência, né? hum, Até na psicologia, eu encontrei uma linha da psicologia chamada humanismo, né? Onde o Abraham Maslow fez um trabalho lindo chamado A Psicologia do Ser, onde ele fez uma pesquisa com todas as pessoas que ele pôde encontrar, e muitas pessoas que tiveram experiências que eu, ao ler, eu reconheci parte da minha experiência ali.
Ele chama de The Peak Experience, experiência de pico, né? Talvez no Oriente poderia chamar de um satori, né? É uma experiência de caráter muito interno, né? Eu era um aluno naquela época eu tinha 21 anos, estou com 63 anos hoje, né? Eu era um aluno da Faculdade de Teatro aqui no Rio de Janeiro, na Unirio, que fica aqui perto da entrada do bondinho do Pão de Açúcar. Eu estava numa aula de expressão corporal, que era uma das matérias da formação de ator, quando, de repente, eu percebi a mim mesmo, de uma forma que eu nunca tinha percebido antes. Foi uma coisa súbita. É como se tivesse destacado um observador dentro de mim. E eu pude ver eu vendo. Eu nunca tinha acontecido isso antes. E aquilo foi uma experiência incrível. Eu pude começar a ver o sujeito agindo, dançando, falando. Houve um destaque do observador. E naquele momento desprendeu muita energia. Eu tinha uma namorada na época na universidade. Eu saí da aula gritando e eu cheguei para ela assim, falei assim: Fulana, eu vejo eu ver, eu vejo eu ver, imbuído de muita energia, né? Essa simples experiência, tão simples, durou 10 anos. Uau. Durou 10 anos. E eu caminhei esses 10 anos muito solitário. Eu não tinha contato com sannyasi, com nenhum outro buscador. Foi um momento indescritível que eu vivi 10 anos sozinho, vivendo toda aquela experiência muito subjetiva e, ao mesmo tempo, tão pungente, tão profunda, e que eu não encontrava ninguém para poder compartilhar aquilo. Hum. Só que em casa, eu morava com meu pai naquela época, numa cidade chamada Niterói, que fica próximo ao Rio de Janeiro. Uhum. Meu pai tinha uma biblioteca de livros esotéricos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já vi. Meu pai era um estudioso de todas essas linhas esotéricas, né? Que Que aflorado tanto no legal. início do século passado. E dentre muitos livros que meu pai tinha, bastante livro do Osho. Que Bhagwan legal. e Rajneesh na época. Né? É. E eu comecei a fuçar aquilo tudo. Quando eu comecei a ler o Osho, meu Deus, aí falou com aquela experiência. Então o Osho, ele me pegou por dentro. Uhum, uhum. E eu demorei 10 anos solitário, com essa vivência, com tudo que estava vindo daquelas. Eu ia, por exemplo, só para ter uma ideia, eu gostava muito nesse momento de ir para os cemitérios. Então eu frequentava os cemitérios e eu começava a sentir dentro do lado do cemitério, junto aos túmulos, uma alegria indescritível. Quase como se dissesse assim, isso aqui não existe, na verdade. Essa morte aqui é uma brincadeira, é uma farra. Mas eu sentia como uma alegria. Não sei por que o cemitério me atraía também, eu nem sei explicar hoje em dia. Uhum. Mas era lá que eu ia. E aquela alegria vinha, aquela coisa. E eu levei 10 anos com essa sensação pungente, forte, aguda, profunda. Continuei levando a vida aqui fora aparentemente normalzinha, estudando, trabalhando, mas dentro com essa experiência, mostrando, até que nós conversamos um pouquinho antes da gente começar, mostrando que a vida é muito mais além do que nos ensinaram no colégio, em casa, nos amigos. Ainda bem, né? Ufa. Ainda bem. Ainda bem. Você sabe que eu comecei a escrever umas memórias que eu nunca passei da página 5, na verdade, mas tem um trecho que eu falo assim que eu me sentia na minha adolescência, em dado momento, que eu estava vivendo um filme que o roteiro não era meu, É. e não era eu que tinha escrito aquele roteiro. Aquela sensação era nítida assim para mim, de inadequação quase. E aí que o Osho entrou. Disse, cara, não tem nada errado com você. Não tem nada errado. É, é, é bem isso mesmo. E aí
quando eu comecei a ler o Osho, Você lembra qual foi o primeiro livro, assim, específico, ou foi pegando um livro ou outro? teve dois livros iniciais que eu Ah, comecei a me apaixonar muito de cara, né? Depois dessa é, experiência que eu tive em dentro. Um foi a Meditação à Arte do Êxtase, que é aquele fininho azul, antigo, né? O outro foi Tantra, a Suprema Compreensão. maravilhoso. Foram É, dois livros assim que foi o primeiro impacto, assim, sabe? E depois eu tive muitos outros livros de discurso do hoje, que antigamente publicava-se livros na íntegra do discurso, né? é, é, Hoje, por exemplo, você vai encontrar várias pinceladas de várias, né? Uma é. montagem, né? São É, compilações, né? fazem compilações porque são mais comerciais, né? Aham, isso. E naquela época, não. Naquela época, se eu não me engano, tinha livros do discurso mais na seguido, né? Inteiro. É, é. E eu fiquei completamente apaixonado pelo Osho e eu comecei naquela época a esmiuçar, tentar fazer aquelas técnicas que ele me passou naquela época, que foi a dinâmica, por exemplo, foi uma técnica que eu comecei a praticar sozinho, sabe? Mas eu não sabia exatamente, porque é difícil você começar a ler uma sobre a dinâmica e praticar dinâmicas sem ter uma orientação, né? E sem a música também? Eu criava músicas, eu botava músicas diferentes, né, mas cumprindo aqueles Tá. estágios, e ia fazendo, tentando fazer aquilo. Depois eu fui a saber que não era bem assim, né? Eu Uhum. achava, por exemplo, que era o Que ar para legal. dentro, só, que era só fungando para dentro. Depois falou, não, isso aí é para fora. E depois uma série de detalhezinhos que depois a gente foi É. aos pouquinhos aprofundando. Uau, mas é demais que eu sempre fico impressionada com a vontade de fazer a dinâmica, de fazer sem a música e de experimentar e é de uma coragem muito legal. E essa coragem, quer dizer, é um chamado que não tinha dúvidas, sabe? Eu não É. tinha nenhuma questão. Eu li ali o Osho falando, a dinâmica é assim, não tem conversa, não tem assim, mas será que? Não tem será que. Uhum. E é engraçado que meu pai era apaixonado pelo Osho também, Uhum. que ele tinha uma série de senões com o Osho. Tá. Eu, eu já Já. entrei todo o coração. Não tinha dúvida, não tinha questionamento, não tem nada. O pessoal fala muito hoje em dia, por exemplo, que tem esse documentário da Netflix que ficou famoso, Wild Wild Country, né? Hum. E muitos, até sannyasi vem falar comigo, bom, aquilo ali queimou o filme, aquilo ali, fiquei até na dúvida de algumas coisas. Não, pelo contrário, quando eu vi o Wild Wild Country, eu fiquei, é isso, é isso. Experiência humana É, em todas as suas versões, né? E Olha, que ano que foi isso, mais ou menos, que você começou dinâmica? Você lembra? foi quando eu tinha 21 anos, eu estou com 63. Tá. Foi essa época. Década de 80. É, tá. Mas eu estava solitário ali, né? Eu trilhei um caminho com o Osho muito solitário depois desse chamado dentro, mas aí o Osho já era, já ali, né, comigo, só que eu ainda não era um discípulo dele, né, porque eu nem conhecia centro, não conhecia Isso era nada, em Niterói, tudo em Niterói. tudo de Niterói. Aí eu conheci um centro em Niterói chamado Shanti Nikata, onde eu comecei a ter os primeiros contatos, e aí eu vi o primeiro vídeo do Osho, eu nem conhecia ele em vídeo. Aí eu olhei o vídeo, a primeira coisa que confirmou no meu coração, falando, meu Deus, esse olho é um olho diferente. Foi logo o olho. É um olho diferente. Alguma coisa ali, tá ali. Eu sei o que tem algo que eu sei, algo dentro de mim sabe o que está acontecendo ali. Foi na hora. O olho, pá, aquele olho. Algo parou ali, né? Algo parou. hum, E, e aí segui esse caminho solitário, com o Osho, lendo os livros, tentando praticar sozinho e vivendo todas aquelas nuances da experiência, que são coisas também indescritíveis, indescritíveis. 10 anos, imagina vivendo isso agudo, né?
Até quando passou 10 anos e aquela experiência que tinha um observador destacado, parece que aquilo foi digerido pelos meus ossos. E o observador entrou. Ele entrou. Só que nesse momento eu já estava encontrando fora. Aí sim eu fui buscar o corpo do Osho. Mas não o corpo físico dele lá em Puna ou no Oregon. O corpo físico através dos sannyasis dele e dos centros dele. Eu não tive contato com eles pessoalmente. Como diz o Abiro, por alguma razão, né? Por alguma razão, tentei ir e não foi possível. Aí encontrei um centro que eu me apaixonei muito, onde eu tomei sanhas, que foi no Maitá, no Rio de Janeiro, que até não estou lembrando nem o nome do centro. Eu não lembro mais do nome do centro. Mas foi no Maitá, era o Calian, era o dono do centro, a Ambica foi minha mãe de sanhas. O Calian vem ser filho da Samaste, que também é um grande centro aqui no Rio de Janeiro, que é o Sucu do Aboda, né? O Sucu, assim, Sucu, eles cara, deram entrevista pra gente. nossa, uma constância no trabalho deles impressionante aqui no Rio de Janeiro, Até né? hoje, né? Até Até hoje. hoje. Até Né? hoje. A gente Impressionante. entrevistou os dois, a Samadhi e o Abuda. A Samaste ou a Aboda, Né? sim. Esse que E você refere não é o Pankaj? não é o Pancage, não é o Pankaj é no Pancage. Recreio, é isso? O Pancage agora nem está no Recreio mais. O Pancage ele está no interior, ele foi para um sítio aqui próximo ao Rio de Janeiro. Ele não está mais aqui na cidade, mas o Pancage é conhecido muito também. Esse outro centro, que eu não sei se é Amirit, eu não estou me lembrando bem do nome. Quem era o líder lá do centro era o Kalian, que vem a ser filho da Samash. Ah, não sabia disso. Ah, E era um centro muito lindo, porque era um apartamento grande e todo mundo. Quando eu entrei e vi as pessoas dançando, daqueles hobby ai, branco, aí eu deixou. sozinho, 10 anos, pô, não, peraí. Como assim? Como Pô, assim? eu vi aquela alegria. Depois o sentar em silêncio, depois o Osho falando, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. É um sentimento de um grande pertencimento cósmico, né? Aquele momento ali. Estou aqui no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas para o meu crescimento. Lojas, Né? como é que veio o nome? Aí eu convivendo com esse centro, aí eu falo, eu quero ser discípulo do Osho, óbvio, né? Já sou, né? Desde os 21 anos de idade eu sou discípulo, mas eu quero pedir sanhas. Aí fiz através de uma carta, através desse centro. E mandei a carta veio através desse mesmo centro, e o Osho, na carta, ele fala assim: seu nome é Ojas. Ojas é a seiva da vida, e o seu caminho é para dentro, não é para fora. Para fora está a psicose, para dentro é o seu caminho, a sua raiz. E ele me dá essa mensagem, aquilo também cai com uma profundidade no meu coração. O seu caminho é para dentro. E eu fui fazer todo o trabalho da raiz da minha vida, que foi o trabalho da bioenergética. Caminha para dentro, vamos para dentro. Então, a bioenergética ajuda a dar o ground, ajuda a enraizar. Preciso de raiz mais forte ainda, né? Para poder introjectar todo esse trabalho. É só hoje o nome ou tem uma Swami família? Dian Oja. Dian. Dian vem da, Meditação, né? vem justamente da família dos meditadores, né? E eu Uhum. sempre fui extremamente apaixonado pela técnica de meditação. Então, eu sou um Dian mesmo de carteirinha, né? Hoje Ah, foi na veia ali, né? O Dian aconteceu a você aos 21 anos de idade, né? Dos seus Isso, 21 anos. isso é Dian, né? Esse é o Dian. Observadora, vendo tudo acontecer, né? Nossa. E eu sou Ojas tanto é seiva? apaixonado. Seiva da Hã? vida, é isso? Ojas é... Hoje é uma palavra sânscrita que vem da Ayurveda, Aham. daquela filosofia, medicina Ayurveda, que significa hoje é como se fosse a seiva da vida. Uau!
é a seiva do nosso corpo físico. O que seria a seiva da árvore seria a seiva do nosso corpo. É o vigor do nosso corpo físico. É o vigor que enraiza, que está em contato com a Hum, terra. Que lindo, que lindo. E é óbvio que ele é meditativo. Uau, que lindo, que nome, hein? Ai, como os nomes vêm, né? Nossa! Ai, coisa linda. É. E aí, mas vem cá, você virou Ojas de uma hora para outra e já pegou um nome, mudou ou levou um tempo? Não, eu peguei o Ojos de uma hora para outra e adotei completamente esse nome, né? Adotei a roupa, a vestimenta laranja, a avermelhada, né? O vinho, aham. O mala, né? O mala. Você pegou que Tudo, você época isso? chegou a andar de Que época vermelhão. era isso? Anos 80 ainda? Olha, sabe que eu não sei? Não sabe? Eu não conto muitas datas, assim, anos, não sei que não, Ah, eu não, a minha mente não funciona contando as datas, né? Eu tinha 21 anos, foi depois de 10 anos que eu tomei esses sangues, né? 21 anos depois daquela experiência, eu estou com aham. 63, né? Eu não E Uhum. não, sei. porque tem o trabalho do hoje tem diversas fases, assim, né, que a gente geralmente situa, né? Tem época que o É, pessoal andava de laranja, depois eles começaram a usar outras cores, né? é, Depois pararam de usar as cores, né? é, Ostensivamente, não era, era mais para dentro mesmo. De uma época que era muito ostensivo, a gente enxergava a Sannyasi de longe, assim. É, é. Eu adorava isso. Depois, quando liberou, tá, não precisa usar as cores, daí eu fiquei triste, porque eu adorava aquilo. Era uma festa pra mim. porque parou de usar as cores porque houve uma certa perseguição aos sannyasas, foi isso? É, foi relacionado com o fim da comuna, com tudo, né? O fim do Oregon, né? É, É. como se que aquilo tivesse já cumprido um propósito. Mas Sim. eu acho bonito na Índia eles com aquelas roupas, Ah, eu gosto. é lindo, É. lindo. É o sannyasi, né? O sannyasi É, que está mostrando ali de alguma forma para o mundo que essa vida que nós estamos levando não tem exatamente o sentido, né? Nós temos que aprofundar. Acho que essas cores bombando assim na sociedade está mostrando isso, né? Temos que aprofundar. aquela, a gente entrevistou a filha da secretária última secretária do Osho, a Priya, e tem um centro lá no Himalaia que eles cuidam, chama Osho Nisarga, e eles andam todos com esse marum, né? Ah, Olha as fotos, assim, é bem bonito. É, E daí é ela bem chama de bonito. Maroon Town, porque tem o centro budista, tem o outro, mais outro lá, mais uns duas correntes lá, né? Não sei como chamar isso, né? Mas aham. algumas correntes, algumas escolas Espirituais, né? Tradições espirituais e espirituais. todas usam essa cor maroon, então eles meio que se misturam lá, né? Ah, sim. Hum, Para um town. É, Mental. Maroon Town, que é assim que ela Ah, então chamou. você viveu essa história de vestir o vermelho, usar Sim. mala, e olhar para a Aí sociedade. eu usei um pouco esse vermelho, o mala, tudo Uhum. isso, né? Que delícia. Agora tem uma coisa interessante, né? À medida que eu fui encontrando sannyasis, fui convivendo com eles, aí trocando as meditações, coisas mais lindas, né, esses momentos. Tem um livro muito interessante chamado assim, Depois do êxtase, lavar roupa suja. Eu agora não estou lembrando também o nome do autor. É muito conhecido esse livro. Depois do êxtase, lavar roupa suja. Eu estou trazendo esse livro só para demonstrar que depois que eu tive esses 10 anos de um certo êxtase, aí abriu a porta para o porão. E aí eu vi que eu tinha que lavar muita roupa suja. Porque essa abertura que deu na minha vida, ela abriu para a luz, para a consciência, para a expansão, né, da consciência, mas ela iluminou também tudo que estava pendente emocionalmente, psiquicamente, traumaticamente. Então, começou uma nova jornada da minha vida. Os 10 anos de lavando a roupa suja. Né? E eu me apaixonei absurdamente pela meditação dinâmica. Então, eu era
um louco da meditação dinâmica, Uhum. no bom sentido, né? E era meditação dinâmica todo santo dia. Então, durante anos, e aquilo foi mexendo, 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 mexendo. E foi trazendo tudo, as impurezas todas, os traumas todos. E a dinâmica, aos pouquinhos, de tanta prática, ela foi me jogando num espaço de silêncio. E o espaço de silêncio começou a se alojar logo após a prática da meditação dinâmica. Então, eu acabei fazendo durante um bom tempo da minha vida, se bobear até hoje, tá? Até hoje se acompanha, dinâmica e em seguida uma vipassana de 1 hora. Isso foi, eu adotei isso como uma, uma sadaka, sabe? A própria dinâmica foi me levando para isso. Então, você estava em silêncio. E aí, um dia desses, de dinâmica e silêncio, veio uma voz intensa, que não era uma voz, na verdade era uma voz sem ser voz, e disse para mim assim: vai buscar terapia agora. Mas era uma voz que não é voz, né? Aquelas coisas da consciência. Uhum. Uhum. A gente não discute, né? Eu levantei da Vipassana, estava sentado em Lotus, levantei, peguei o telefone e liguei para o Osho Delite. Imediatamente. Foi aí que eu conheci o Abilo lá no Osho Delite. Ah, Lembrou agora? Lembrei agora. A consciência mandou eu fazer terapia. Porque eu até então, hoje eu sou psicólogo, tá? Eu desmerecia a terapia. Eu falava, isso é besteira. Não vamos perder tempo fazendo terapia. Vamos tá. meditar. Se não temos o Osho, não temos uma ferramenta. Se bem que o Osho deu terapia a vida inteira lá no, né, nos Ele lugares. abraçou todas as terapias, todas as Sim. ferramentas de autoconhecimento e E busca. a própria meditação dinâmica e outras meditações ativas do Osho foram provavelmente que o Osho baseou nas psicoterapias corporais do Ocidente, baseado no Exatamente, William Reich e seus sucessores, exatamente. provavelmente, né? É. E aí veio a ordem que eu tinha que fazer terapia. Não podia ficar só na meditação. Eu obedeci na hora. Aí eu conheci o Sananda, na Mostra Light. Comecei lá, falei, Sananda, vem aqui fazer terapia. O que você quer fazer? Não, eu venho fazer terapia. Não importa, eu quero fazer o que você tiver. Qual o programa que você tem? Ele tinha um programa lá bacana lá. Entrei no programa. Vamos embora. Aquelas ordens que vêm de dentro. Né? E aí foi o período que eu comecei a lavar roupa suja. Foram 10 anos ou mais lavando muita roupa suja. Muita roupa suja. A gente sabe. Lavou as nossas roupas sujas, a gente compreende. Sabe, ô Jas, que É, um dos primeiros programas que a gente fez aqui, o segundo, na verdade, foi sobre a meditação dinâmica, Foi porque a gente descobriu esse traço em comum também, eu e a o Dívia, amor essa pela paixão. dinâmica, né? A dinâmica é uma das coisas um dos maiores presentes Geniais, que o Osho deixou para a humanidade. né? Então eu teve sinto isso. Eu Eu sinto considero assim, é impressionante, ela é transformadora. extremamente, né? Extremamente. Extremamente. é, Eu até já escrevi todo um trabalho acadêmico todo baseado em cada estágio da meditação dinâmica, né? ai, que legal. Sobre o olhar psíquico, olhar físico, olhar fisiológico, olhar emocional, e sobre o olhar que o Osho mesmo fala do movimento da consciência Energético. através da meditação dinâmica. Uhum. Tem um livro chamado do Osho, que é um discurso do Osho, chamado Eu Sou a Porta. É um livro vermelhinho, pequenininho, fininho. Uhum, Esse livro, daquela época, o Osho, ele contou ali que a dinâmica que ele fez, a dinâmica, não é uma técnica, ele falou. A dinâmica, nesse livro, ele fala, é uma multitécnica. O que ele quis dizer com essa multitécnica? Ele foi explicando. Por que a dinâmica é uma multitécnica? Ele falou o seguinte: hoje em dia no mundo existem várias pessoas em vários estágios do processo do crescimento e da meditação. Ele falou, em vidas passadas você trabalhou na linha da consciência, o outro trabalhou na linha da Kundalini, o outro trabalhou na linha do Sufi. Hoje, ele falou, é uma confusão tão grande que ninguém pode perder tempo pegando uma outra linha, vai atrasar todo o processo meditativo da pessoa. Ele falou, faça dinâmica.
porque a dinâmica vai te colocar no seu trajeto. Ali ele fala isso. Meu Deus, que coisa fantástica, né? É uma multitécnica. Serve para todos. E a dinâmica me colocou no meu trajeto, que é o trajeto de observação da Vipassana. Eu amo o Zazen também, mas a minha linha foi onde a dinâmica me empurrou direitinho ali, naturalmente foi acontecendo uma vontade de sentar e observar a respiração, as sensações, os humores. E eu faço isso, meu Deus, eu fazendo isso, eu vou falar assim, posso ficar aqui vidas e vidas fazendo isso que está tudo bem. Está tudo bem. Então, eu acho que o Osho me jogou no caminho da Vipassana. Provavelmente eu posso ter sido até um discípulo lá de Buda, lá do Siddhartha, lá atrás, né? Que ainda não consegui realizar a consciência em si. Estou ainda transitando por aí. Estamos todos. Estamos todos. Essa é a nave, essa é a nave, É a nave, essa é a nave. essa é a nave. Sabe que a gente entrevistou um irmão do Osho que nos contou uma série de coisas, né, sobre as técnicas, É, inclusive algo interessante sobre a dinâmica, que sobre o terceiro, o quarto estágio, o stop, né? é. Que ao início o Osho foi experimentando, né? Montando Foi técnica, né? mudando, experimentando, mudando e mudando e criando. E lá pelas tantas, o stop, as pessoas, após o Ru, né? As pessoas caíam no chão, deitadas. Esse era a técnica. Ficou com aquela estrutura de congelar e ficar ali parado de pé, porque não tinha lugar para todo mundo na sala cair. Pois é, era tão mais fácil. Era tão A mais gente fácil, não sabia disso, deitadinho no né? Eu chão. disse, nos torturaram tanto tempo. Mas, Não na tinha verdade, espaço, quando não você tinha faz, espaço para cair. pois, não tinha Ah, mais espaço, começou a encher de gente, aí teve que fazer em pé. Vamos botar então tudo Em em pé. pé. Stop. na verdade, a gente É. adorou ouvir isso, porque foi muito libertador também, né? Foi, foi. Dá para experimentar O, também, É, fazer caindo no chão, né? tem Agora, o stop tem todo um sentido quando você faz em pé também, é, e quando também você tem. a energia te joga para cima, que você não mexe nada e está lá extremamente sustentado pela tua energia, né? e Então, tem uma postura do Alexander Lowen. uhum, Lowen foi o psicólogo que desenvolveu a bioenergética baseado em todo o estudo de William Reich, que foi o William Reich foi de alguma forma foi terapeuta dele, foi mestre do Alexander Lowen, mas o Lowen pegou um fileto do Reich e transformou na bioenergética. E tem uma postura famosa do Lowen que uhum, é o prazer de estar vivo. hum, A pessoa em pé, que vira um pouquinho assim o arco, né? E fica uhum. só sentindo a vibração da vida. É como se fosse uma ligação entre o céu e a terra. E o Osho vai e coloca isso no stop da dinâmica. Depois de todos aqueles estágios anteriores, meu Deus, o que, que acontece ali, né? É, Como ele potencializou essa postura que poderia ter sido tirada ou não do Alexander Lowen, né? Por sim. exemplo. Eu sempre Né? assemelho a uma árvore, né? Porque você enraiza e tá com os galhos ali soltos, né? Como se fosse uma árvore, né? Na imobilidade da árvore. Com certeza. É uma árvore. É uma, nós somos dessa árvore, com certeza. É, E faz uma ligação, né, do céu com a terra. exatamente. E o homem é o meio. É. Osho chama esse limbo, é o limbo, o homem, o limbo que está nem lá nem cá, ele está no meio. É a ponte. Os hindus chamam de Antakarana. Antakarana é a ponte. Uhum. É a ponte entre o inconsciente e a superconsciência, entre o animal e o superconsciente. Está ali o homem. Aí o Osho fala: que responsabilidade de vocês. Hum. Meu Deus.
Continuando. A gente tava lá no Nosso Delight, né? Lavando roupa suja. Você foi para o Milan também? Aí você foi para Porto Alegre nessa busca também? Como é que foi? Aí foi o seguinte, ah, como eu era muito apaixonado na dinâmica, eu comecei a encontrar sannyasin, né, sannyasins, que também gostavam muito da meditação. Então foi juntando naturalmente um grupo que não pertencia a nenhum centro, não, nada especificamente, mas que eram sannyasis apaixonados nessa técnica. O que a gente fez? A gente alugou uma sala em Copacabana. Ai, E nessa sala a gente se encontrava todos os dias. Não era ligado a um centro, mas era uma coisa natural da gente, sabe? E nessa sala em Copacabana havia um compromisso muito bonito entre esses sannyasis que começaram a participar dessa sala. Quando um esmorecia, o outro tentava levar ele de alguma forma. Então havia uma coisa do grupo, né? O Osho fala muito isso, a gente sozinho é mais fraco e difícil às vezes, porque tem o é, sono, tem a preguiça, tem o inconsciente. né? Mas o grupo, a coisa fica um pouco diferente, né? Então, esse grupo se ajudava mutuamente a estar, mesmo quando você estava mais cansado, meio frustrado, ou triste, ou com energia baixa, o outro estava ali um pouco, ali amorosamente no seu pé. Vamos nessa, eu pego você em casa. Vamos nessa. E aí esse grupinho ficou anos fazendo dinâmica, dinâmica, Uau, dinâmica, 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 bem cedinho, antes do trabalho. que delícia. Todo mundo, todo mundo. Era uma farra, era uma delícia. E a gente botava música dançando antes, depois fazia dinâmica intenso, todo mundo junto, depois a gente dançava a beça no final, celebrava o início, celebrava o fim. Íamos para o café aqui em Copacabana, todo mundo enlouquecido de vida, falando, coisa mais linda. E depois cada um ia para o seu trabalho. Todo mundo dessa Agitado. energia, né? Dessa energia. Aquela história, né? Não precisa de droga, né? Não precisa. Estou falando de droga até porque hoje em dia existe muita droga, né? Tanto nos jovens, tanto junto. É, 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 hoje a droga está sendo usada até para trabalho psicoterapêutico, né? Está sendo uma série de estudos sobre a droga. E o Osho sempre alertou muito sobre a questão da droga. Cuidado com a droga, porque ela abre muito, mas depois tem um problema, você pode ficar pegado àquilo, você perdeu. Então você não precisa de droga, basta meditação e vai fundo, né? Não precisa de álcool, não precisa de droga, não tem porra nenhuma, né? É... E aí a gente ia para o café da manhã, todo mundo alegre, feliz, falando de mil coisas. Aí um tinha uma peia, entrava num processo difícil, aí todo mundo estava ali com ele, e foi a coisa mais linda. O Milan, que era o líder do Namastê de Porto Alegre, ele estava vindo para o Rio de Janeiro, porque ele namorava a Nirite, parece que não sei se era do Rio, alguma coisa assim, estava vindo para cá. E ele acabou conhecendo um desses integrantes dessa salinha lá na Human University, lá com o Virés. Ele conheceu o Vispas. Hoje, eu até estava visitando o Vispa agora, fui na França, fui visitar o Vispa, fizemos dinâmica lá no interior da França agora, na casa dele. Ele conheceu o Vispa e propôs ao Vispa. Ele conheceu o grupo, sabia que esse grupo estava quente, esse grupo estava fervilhando, e o Milan, que já tinha já aquele modelo Namastê, e falou que por que a gente não abre um Namastê aqui no Rio de Janeiro? Vocês estão prontos, é a base dessa história. E a gente, com aquele pique todo, a gente falou perfeitamente. Vamos abrir um Namastê aqui no Rio de Janeiro. E aí nós alugamos uma casa no Cosme Velho, um bairro aqui do Rio, uma casa imensa, enorme. Eu fui morar dentro dessa casa e eu pagava metade, parte do aluguel. O meu amigo, colega, visto, amigo, também foi morar junto comigo. Nós largamos as nossas casas imediatamente, entreguei a casa que eu morava em Ipanema, ele entregou a casa que ele morava em Ipanema, e nós fomos morar dentro desse Namastê. No Cosme Velho, a gente dividia o aluguel e a outra parte o próprio centro se pagava. E ali nós vivemos alguns anos nesse Namastê, aqui no Rio de Janeiro, com o Milan como líder, e depois fomos também para Porto Alegre, conhecer o Namastê de Porto Alegre, conhecer o Osho Rachana e tudo mais, e tivemos um percurso ali junto com o pessoal do Sul.
né? Que lá onde nasceu o Namastê. E aí o processo aprofundando. Eu, como morei dentro desse centro, o meu quarto, tinha um quarto dentro dessa casona que parecia um apartamentinho com dois quartos. Um quarto ficava o bicho, outro quarto ficava eu. O meu quarto fazia parede com a sala da dinâmica. Então, mesmo quando eu não acordava, a dinâmica me acordava. Eu saltava daqui, já estava do lado ali. Então, ali não tinha conversa. Tinha Eu já estava escapatória. dormindo, já estava lá entrando com o pessoal na dinâmica. Uma experiência linda morar ali nesse centro. Foi uma das coisas mais incríveis também que aconteceu nesse processo. Né? Delícia. E o processo da lavagem de roupa continuou. E aí aconteceu que eu entrei na bioenergética dia e noite, sem descanso, fui para a Hillman University e fui para o Osho Rashana. E aí aconteceu um fenômeno. Eu comecei a me desorganizar psicologicamente. Eu comecei a. Houve um exagero, Eu pensei, foi demais pro outro lado, né? foi Quando você demais. falou. Ah, Começou a haver uma desorganização uhum, psicológica, que eu comecei a ter dificuldades para administrar minha própria vida. uhum, Eu tinha uma namorada na época que morava, tinha uma casa numa ilha em Santa Catarina. Eu falei assim, eu preciso me retirar um pouco do mundo agora. Eu preciso me reorganizar. Pedi licença, ela me deu essa casa. Eu fiquei morando nessa ilha em Santa Catarina, de frente para o mar, numa casa. Eu passei um ano ali sem fazer absolutamente nada. O pessoal fala ano sabático, né? Eu tirei um ano de reorganização emocional, psíquica. uhum. Todos os dias vendo as gaivotas, correndo, Bah. com o pé na areia. E dormindo ao som das ondas, no balanço do... Ah, E eu precisei tirar esse ah, tempo, porque eu estava muito desorganizado. uhum, E a minha desorganização ela começou a aprofundar muito, eu comecei, tem uma hora que eu estava tão desorganizado, eu falei assim, eu vou acabar um mendigo, eu vou acabar pobre, eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu estou muito desorganizado, eu não vou dar conta disso. Eu estou indo de mal a pior, estou indo para um buraco sem fim. E eu achei mesmo que eu fosse pirar, eu fosse pirar mendigo. Eu fui em Passageta, eu pensei em suicídio muito nessa época. Eu falei, uhum, talvez eu tenha que me suicidar. Eu tinha tantas dores no corpo, e não eram dores físicas, mas não era de fundo físico, eram ah, dores psíquicas. uhum, Eu tinha dificuldade até de entrar no carro, parecia um velhinho de 90 anos que eu não conseguia nem entrar no carro. E acho que minha vida chegou ao final. E eu vivi com essa sensação de que minha vida tinha chegado ao final. Eu estava indo embora, ou ia acabar nessa jeta, ou ia me suicidar, ou ia me matar. Tal a desordem que estava dentro. Nessa desordem, chega um livro na minha casa. Eu ainda tinha casa. Tinha sorte que ainda tinha uma casa. Se continuasse mais tempo, eu ia perder casa também. uhum. Chegou um livro, que eu não sabia quem era aquilo, que livro era aquele. E eu abri o livro, chamava Não Temas o Mal, da Eva Pierracos. Eva Pierracos foi esposa do John Pierracos. Foi um psicólogo que ajudou a criar com Lowe a bioenergética. Ah, tá. Ela é a esposa do John Pierracos. E a Eva Pierracos, ela canalizava. Ela não escrevia, ela canalizava um ser, uma energia que ele chamava de o guia. A Eva Pierracos fundou o Patchwork. Não sei se você já ouviu falar. Network, sim. Patchwork. Ela fundou o Patchwork. Uhum, Já tem um livro dela, que não é dela, é do guia. E eu abri. Eu nem sei como ele chegou ali, depois eu fui saber como ele chegou na casa. tá. Abri e o guia já falou direto comigo. Eu sei o que você está passando aí. E está tudo bem. Isso aí, cada ser humano, em algum momento, vai ter que atravessar. Isso é a sombra. É a sua sombra.
cada ser humano vai ter que atravessar isso que você está vivendo aí. Eu vi o guia falando direto. Quando ele começou, o guia começou a eu ler o guia, meu coração começou a formigar. Tudo dentro de mim começou a formigar. Aquele troço falou direto comigo. Daquele momento em diante, a minha energia começou a se organizar. E eu subi de novo. Eu estava indo para o fundo do poço, acho que eu bati o pé lá no fundo, né? Sabe quando você bate o pé no fundo, aí tem que subir? Vai cair para onde agora? Eu comecei a me organizar, senti o hálito dali. E aí, a coisa caminhou. Eu sobrevivi. Mas a impressão que eu tenho é que eu tive um reset na personalidade. Houve um reset. E olha que eu não tomei remédio psiquiátrico, não tomei nada, nada, nada. Tudo foi trabalho da consciência, o tempo todo ali presente, martelando essa personalidade. E eu me reorganizei. Hum. Coisas, coisas. Sim. Agora que a gente tem mais um tempinho, né, antes de encerrar, a gente gostaria de, sim, depois de nos relatar toda essa experiência intensa e rica, essa reorganização que aconteceu, que você está falando, né? Então, como é que você integra isso hoje? Como é que você leva o seu trabalho? E onde é que o Osho está nisso aí tudo, hoje? Hoje está desvairado em toda a minha vida. Né? Eu sou casado com uma saniazinha, né? Aí depois desse retorno, dessa reorganização psíquica e emocional, eu tive 2 filhos, mas eu Ah, já estava organizada, né? Tive 2 filhos. A minha ah, filha tem 17 anos, a Luísa, e o meu filho, hum, o Luigi, tem 7 anos. ai, que delícia. E estou casado com uma saniasen há 16 anos, a Machanti Tamaya. Machanti Tamaya. 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 E aí, o que é a nossa vida, eu e a Machanti Tamaya? A nossa vida é meditação. Hum, Meditação. Eu fiz faculdade de psicologia e me tornei psicólogo nesses meio tempos aí, né? Uhum, Hoje eu uhum, trabalho com psicologia, a Machanti Tamaya trabalha com fisioterapia, uhum. ela tem um curso online para dor crônicas. Ai, que legal. E sem planejar, a gente foi parar em Guaporé. Não me pergunte por quê. Porque chega uma hora na nossa vida que a gente já não decide mais porra nenhuma na vida, né? Vai sendo decidido as coisas. É. A gente vai só, opa, olá, Oi, opa, surfando, como diz os queridos Satibode, surfando. surfando, só surfando. E aí fomos parar em Guaporé, a gente alugou uma casa, aí o proprietário pediu a casa na época da pandemia. Eu falei, poxa, a gente acabou de mudar, você já quer a casa? Eu tive um problema lá, a pandemia fechou meu negócio e tal. Eu falei para a Tamaia, vamos construir, né? Já que a gente está aqui, o cara pediu a casa, a gente vai ficar mudando toda hora de casa, carregando troca. Compramos um terreno no meio do mato, olha que coisa, compramos no mato, contratamos uma empresa que faz casas pré-fabricadas de madeira e montamos um espaço tão lindo lá. Aí pensamos assim, vamos montar um salão, vamos fazer uma geodésica, geodésica é aquela cúpula, né, que parece O uma, domo, né? um É. domo. Exatamente, fizemos uma geodésica, fizemos uma sauna, uma piscina, no meio daquele bosque maravilhoso, com aquela bicharada toda. Vamos trazer pessoas aqui para a gente trabalhar, né? Eu sou psicólogo, você, então vamos dar grupos. Cadê que grupo apareceu? Porque nada, apareceu foi um monte de amigo meditando com a gente lá. Não tem grupo, tem nada de ah, terapia, não. o- Terapia eu já outro- dou online, já dou lá no consultório, mas lá, Ai, que delícia. essa casa virou um espaço dos amigos virem meditar. E a gente medita todo santo dia. Eu e a Tamaia, a outro gente não deixa de lugar acordar às 5 da qualquer. manhã para fazer dinâmica. Fizemos agora 38 dias de dinâmica. Só eu e minha mulher mesmo, não tem jeito. Ai, É, que delícia. Vaporé, Eu tô com Guaporé, desde que você falou, eu tô com essa música no outro lugar Guaporé. qualquer. Exatamente. Vaporé. Guaporé. Diz o Gilberto Gil que ele não se refere a Guaporé do Sul, ele se Ah, refere a é? Guaporé do Norte.
Mas Mas, Hum, você, é mas igual. você se refere a Guaporé do Sul. Eu é. me refiro a uma parada do Sul. Então, Babilo, o que é minha vida hoje? Meditação, trabalhar com psicologia, que eu amo trabalhar com psicologia, meu Deus do céu. Nosso salão de dinâmica fica embaixo da casa, quer dizer, a casa é a parte. A gente acorda, faz uma dinâmica, faz um silêncio lindo. Vem os amigos meditar com a gente. Essa é a integração hoje que eu tenho de tudo isso. Né? E o Osho extremamente presente aqui na nossa vida. Extremamente. E tem momento que o silêncio fala mais. É verdade. Me diz uma coisa, Que coisa você, incrível. você dá sessões online? Quer dar o serviço? Como é que faz? Eu dou sessões de eu trabalho sob a linha da vertente da psicoterapia corporal, né? Uhum. Então é baseado em William Reich, é a base, né? Mas hoje em dia existem novas técnicas da psicologia corporal, que é uma sutilização, que é a chamada experiência somática do Peter Levine, né? Que é uma sutilização do Reich, porque hoje em dia o Reich não conhecia uma teoria que foi descoberta, foi desenvolvida e descoberta há pouco tempo, que é a teoria polivagal. Na teoria polivagal descobriu-se que através do vínculo é que há o crescimento. E antigamente o Reich não conhecia isso. Então o Reich achava que era através do dedão ali, da dor, da couraça, vamos quebrar a couraça. Hoje em dia isso está fora de moda. Hoje em dia, depois da polivagal, acabou essas coisas da bioenergética, fuder, aperta ali, dói, vai aguentar dor. Hoje, a fina flor da psicologia corporal é o vínculo afetivo na, no setting terapêutico, entendeu? É a fina flor. Como estávamos conversando no começo, né, antes de entrar ao vivo, a psicologia formativa também vai falar de vínculo. E aí complementa esse trabalho, com o trabalho do Stanley Kellerman, né? Então, muito legal isso. E esse refinamento, né? Porque as coisas não param, não adianta você ficar só com o passado, né? Elas Sim. são dinâmicas, né? E elas estão amadurecendo e evoluindo, né? Então, eu achei muito, muito interessante esse trabalho teu. Bem legal. Também é bonito ouvir sua história, né? É, Nos toca e nos inspira. mas a dinâmica amanhã já, de tanto que a gente falou de dinâmica hoje, já me deu vontade amanhã. Vou acordar. Que delícia, que delícia hoje. E assim, esse espaço seu é aberto para quem quiser. Como é que entra em contato contigo? Tem alguma rede social? Pode entrar pelo meu WhatsApp mesmo, né? Tá bom? E a É, gente pede para você deixar, talvez, lá no WhatsApp, ali na nossa, no bate-papo, É, no chat oh, no chat eu posso botar ali embaixo, né? sim. Aí, quem sabe, algum saneado, alguma pessoa que queira experimentar ir lá na nossa casa para a gente Quem meditar um está ao pouco, redor é quem está seria Quem perto. ótimo. tá... Um prazer. Então, se você passar aqui por Porto Alegre, já sabe, né? Dá um alô que a gente se encontra para um abraço. Olha, seria o Sim. máximo tomar um cafezinho com você. Seria um Isso, prazer. perfeito, A perfeito. minha, a minha passagem, engraçado, eu tirei férias agora, eu estava na Europa, quando você Uhum, contactou comigo, eu estava na Europa. Uhum. uhum. Que aconteceu esse desastre no sul, né? Eu estava viajando e, na verdade, eu não pude voltar para casa, porque o retorno era Paris, Porto Alegre. Só que Porto Alegre fechou indeterminadamente, né? É. Por isso que eu vim parar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou vagando aqui até poder voltar para casa. É, Ah, eu não sei como é que entendi. estão como é que tá a questão da estrada para aqueles lados ali, porque muita coisa destruiu, né? Não sei como é que Muita tá hoje, coisa, muita coisa, é verdade. né? Mas passando por aqui já sabe.
tomar o nosso café, fazer uma dinâmica. É. Isso aí. Querido, a gente está Querido, chegando na nossa hora de encerrar. Super, super obrigado. pena, que Adoramos. delícia. Obrigado, Delícia. obrigado pela oportunidade de estar aqui também com vocês. Esse trabalho lindo que vocês estão realizando. Fantástico. Muito obrigado. Oxo, Oxô, oxô, oxô. oxo, oxo. Sanguinha, a gente se vê terça que vem e mais uma Histórias com Oxo. E a gente se despede aqui com um abraço bem gostoso, bem apertado em todos. Ah, só uma coisa, antes da gente despedir, ô Jazz, depois você dá uma olhada ali, fica gravado no Facebook e amanhã ou depois vai para o YouTube também. Mas no Facebook tem muitos amigos aqui fazendo comentários e tal, acho que você vai gostar de ler, Ah, ótimo. Sim, Você vou entra na ver. página Divia 10, na a primeira post da página é a nossa live. Aí Tá bom, entra vou nos ver. comentários ali e lá você também pode colocar seu contato. Sim, vou Aí colocar quem meu quiser, quem WhatsApp estiver ali. próximo. Uhum. Isso. Tá ótimo, gente. Muito obrigado, tá? valeu. Meu amor. Tchau, gente. Tchau, Adoramos. Sanguinha. Até terça-feira que vem. Tchau, Sanguinha. Até terça. Beijos.